A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Olha aí mais vídeos para a glória do nome do Senhor. Vendo meus vídeos, você vai ser abençoado. Vamos ler um texto que está lá em Números, capítulo 12, a partir do versículo 6. Números 12, a partir do versículo 6, que diz: E disse: Ouvi agora minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Primeiro o Senhor vai fazer o profeta conhecê-lo, porque ele foi chamado para ser um porta-voz. Como eu vou ser porta-voz de alguém que eu não conheço? Você seria porta-voz de alguém que você não conhece? Olha como Deus nos trata. Ele primeiro me fez conhecê-lo. Através de quê? Através de sonhos e de visões. Isso aconteceu comigo. E continua acontecendo até hoje. Por sonhos e por visões, ele me faz conhecê-lo. Ainda que a visão não seja para mim, mas seja para outra pessoa, uma revelação para outra pessoa, aquilo me traz conhecimento espiritual. E assim eu conheço o Deus que me usa. Assim eu conheço o Deus que me escolheu, que me chamou. Então, vamos para o versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então Deus estava falando a respeito de Moisés. Antes de Moisés fugir do Egito, Moisés não conhecia Deus. Ele ouvia falar de Deus, mas não conhecia Deus. Ele foi conhecer Deus lá no deserto, lá no lugar difícil. O que nós tiramos de lição disso? Nós tiramos muitas lições, porque é no deserto que conhecemos Deus. O justo conhece Deus no deserto. O justo conhece Deus nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas tribulações. O justo conhece Deus na doença, na dor, na perseguição. Por quê? Deus vem tratar com ele. Deus não deixa o justo só. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está falando aqui que se fez conhecer a Moisés por visão e por revelação, por sonhos, sonhos reveladores. Aleluia! Eu tenho muitos sonhos que foram sonhos impactantes para a minha vida. Vou contar um para vocês. Fui dormir. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, eu acordei com um toque de alguém que falou assim, vem. Só que eu não via essa pessoa, vem. E como eu fiquei sem ação, aquela pessoa me pegou no colo e falou, vamos, e voou comigo. Era um anjo do Senhor. Eu não vi a face dele, mas eu vi os braços, senti. E aquela experiência foi muito forte, porque foi numa velocidade, eu só senti o vento batendo no meu rosto, e ele me levou. Quando chegou num lugar muito distante, ele colocou eu naquele lugar e falou assim para mim. Eu olhei para ele, ele falou assim para mim, agora você vai ficar aí. Era o anjo do Senhor. E quando ele colocava eu naquele lugar, eu ouvia Deus falando assim, vou te sustentar para passar um período muito difícil. E isso foi antes da pandemia, muito antes, bem antes mesmo. Deve fazer uns 10 meses ou mais isso, se não um ano. Aleluia, foi muito forte que o anjo me pegou e me levou num lugar muito longe. Eu não sabia, Deus não me revelou diretamente a respeito dessa pandemia. Eu me lembro que há muitos anos atrás o Senhor me revelava que eu precisaria comprar uma máscara para colocar em mim. Sabe, eu pensei em guerra,
eu pensei em bomba atômica, eu pensei, na época eu pensei isso. E Deus me avisou para me comprar uma máscara, para ficar preparado. Só que não me disse por que era, né? Olha como que Deus trata com aquele que ele chama para ser profeta. Às vezes você acha que um profeta não erra, o profeta erra. O profeta é gente de carne. Olha lá Elias, né? Elias tinha as mesmas paixões do que nós, as mesmas fraquezas, não é? Aleluia! Então, muitas das vezes a gente olha para alguém que se diz que é um profeta mesmo, que você vê que Deus usa aquela pessoa e você acha que você diz assim, essa pessoa não pode errar. Quem diz que não pode errar? Erra sim. Nós somos falhos. Só quem não erra é Deus. Louvado seja o nome. Não foi assim que Jesus falou? Quem não tiver um pecado, atira a primeira pedra. Todos têm pecado, todos têm erro. Então o versículo 8 diz assim, boca a boca fala com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então está aí. A reunião que fizeram para se levantar contra Moisés, Deus tomou a frente e disse para eles, quem são vocês para se levantar contra o meu ungido, contra o meu servo? Não é? Muita gente não conhece. Muita gente não conhece essa palavra. Mas nós, servos de Deus, conhecemos esta palavra. Perigoso é perseguir um profeta. Nós temos visto aí nesses dias que tem um líder de uma igreja que tem programa na televisão que está sendo perseguido nesses dias. Coitadinho desses que estão perseguindo o servo de Deus, porque ele está obedecendo uma ordem de Deus. Editaram uma filmagem dele para incriminar ele, mas vai cair por terra, porque se levantaram contra Deus, não se levantaram contra o homem. Então, quando se levantaram aqui contra Moisés, eles pensaram que estava se levantando contra o homem, mas estava se levantando contra Deus. Quando Jesus aparece a Paulo, ele disse o quê? Paulo, por que me persegues? Quem Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo a igreja. Então Jesus fala para ele, você está me perseguindo a igreja, você está me perseguindo, Paulo, porque a igreja é o meu corpo. A igreja sou eu na terra, a igreja é Jesus na terra. Alguém persegue Jesus e sai vitorioso? Quem persegue Jesus cai por terra, quem persegue Jesus morre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver outro versículo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha aí, como Deus pode, através de um profeta, provar uma igreja, provar um povo, trazendo uma palavra para provação. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes neles, assim tirarás o mal do meio de ti. Então você diz assim, o que aconteceu então com esse profeta de Deus? Esse profeta de Deus foi tentado por um espírito
e ouviu a voz do Espírito e enganou o povo de Deus. E Deus disse o quê? Esse profeta vai morrer, eu vou matar esse profeta. Então você não precisa ficar preocupado se alguém é um falso profeta, você não precisa ficar preocupado. Eu já falei aqui sobre a vida de Jim Jones. Jim Jones começou a sua trajetória como um homem de Deus, como um servo de Deus, mas um espírito enganou ele. Eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, já faz muitos anos. Este pastor era muito usado por Deus. Eu ia nas vigílias dele, lá em São João do Imeriti, lá no Éden, lá na bacia do Éden. Eu ia na igreja dele e ia nas vigílias dele, era uma vigília por mês que ele fazia. Muitas vezes eu fui lá. E o negócio era forte mesmo, que ele tinha um testemunho muito forte que ele contava que Deus mandou ele levantar uma igreja do lado de uma escola de samba. Para você ver como é que o homem de Deus botou ele do lado da escola de samba. Aí, quando a escola de samba começava a fazer os ensaios desde lá para o carnaval, e ele botou uma vigília. O que aconteceu? Ganhou o pessoal da escola de samba e a escola de samba fechou. Este homem era muito usado por Deus, passou-se os anos, nunca mais eu fui lá, depois eu fiquei sabendo, sabe? Ele desviou e se tornou um pai de santo. Fiquei sabendo, escuta bem, fiquei sabendo. Se foi mentira ou se foi verdade, eu não sei. Mas eu fiquei sabendo sobre isso. E ele era muito perseguido. Nunca mais ninguém quis ir na vigília dele. Nunca mais, porque acabou a vigília. Mas, mesmo que estiverem fazendo mentira, você acha que isso é difícil acontecer? Acontece sim. Acontece muito. Entende? Pastor que vira padre, padre que vira pastor que vira alcoólatra, drogado, não é? Acontece sim, entende? E aí você olha para esse texto aqui e diz, Deus vai matar ele. Isso aí é uma coisa que acontece com a pessoa, que ela vai morrer por este caminho. Talvez se a pessoa fez alguma coisa de mal, e está pagando pelo mal que fez. Então nós, como igreja do Senhor, não precisamos ficar preocupados se algum profeta está entregando uma coisa que não é de Deus, entende? Aleluia! Se ele entregou uma coisa que não é de Deus, Deus vai cobrar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, uma certa vez aqui na igreja, estava vindo uma senhora, uma irmã de outra igreja, uma senhora de idade. E ela vinha aqui todos os dias, quase todo dia ela estava vindo aqui. E um dia eu falei assim, Senhor, o que essa irmã tem? Que ela está vindo aqui todo dia. Todo dia ela está vindo aqui. O que ela tem? Eu falei com Deus. E o Espírito de Deus, numa próxima reunião que ela veio, falou comigo. O Espírito de Deus falou assim para mim, ore por ela. Uma coisa é eu chamar você para receber uma oração. Outra coisa é eu receber uma ordem para orar por você. É muito diferente. Deus falou, ore por ela, e eu orei por ela. Quando eu orei por ela, ela ficou oprimida. E ela caiu. Quando ela caiu, eu expulsei aquele demônio, mandei aquele demônio levar a enfermidade que estava nela, e aí ela recobrou a mente dela. Nisso o Espírito de Deus falou assim para mim, não, ele não saiu não, ele escondeu na perna dela. Eu botei a mão na perna dela e repreendi aquele demônio, entendeu? E aí aquele demônio manifestou de novo e eu repreendi de novo e aquele espírito saiu da vida daquela irmã e aquela irmã saiu daqui, não sei o que aconteceu com ela, que ela nunca mais apareceu. Eu acho que ela ficou envergonhada por ter caído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Eu já ouvi falar de uma irmã que um pastor muito usado por Deus, pastor Almir, ele já está na glória, orou por ela e ficou endemoniada. Depois falou assim, poxa, mas que eu endemoniada? Ela falou assim, graças a Deus que tinha um demônio em mim, ele foi embora.
Ela não ficou triste, né? Ela ficou feliz. Graças a Deus que o capeta que estava em mim foi embora, ele foi expulso da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um tem um modo de ver diferente, não é verdade? Mas nós temos que ver de acordo com a palavra de Deus. Essa irmã não está errada. Mas você tem que saber, porque existem pessoas que têm medo de revelação, têm medo de profecia. Então você tem medo da Bíblia? Uma vez fazendo uma evangelização em um lugar, eu estava num culto, fazendo um culto, uma irmã falou assim: pastor, eu tenho medo de ler a Bíblia. Ah, por que a senhora tem medo? Não, eu tenho medo que pode ser que ela vai me dizer alguma coisa que não vai ser bom para mim. E ela quer dizer assim, que ela poderia estar errada e a Bíblia ia condenar ela, e por isso era melhor ela não ler a Bíblia. Caso sério, e ela se dizia católica, não é? Então, tem muito crente aí que não lê a Bíblia, porque ler, eu falo ler, né? Na verdade é estudar. Estudar para aprender. Eu preciso estudar a palavra de Deus para aprender como eu andar na presença desse Deus. E outras mais coisas que a gente aprende lendo a palavra de Deus, lendo com oração, meditando. Na verdade, você não tem que ler, você tem que meditar, você tem que estudar. Nós temos que aprender. Como sempre eu digo, para servir esse Deus você tem que ser inteligente. Mas só que essa inteligência não é inteligência da terra não, é inteligência de Deus. Você fala: Senhor, me dê a tua inteligência para entender a tua palavra, para conhecer a ti, Senhor, para saber o que tu queres da minha vida. O crente tem que servir a Deus com inteligência, não é com burrice não. Porque existe muita gente burra na igreja. Elas são burras, ignorantes nas coisas de Deus, mas nas coisas da terra elas sabem de tudo. Fazer negócio na terra sabe de tudo, engana os outros, arruma dinheiro e não paga quem deve. Ah, para isso eles sabem, mas quando é para fazer a obra de Deus, eles não sabem de nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler mais um versículo que está em 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. A partir do versículo 7 que diz: Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá, e disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Então está aí esse texto muito conhecido da palavra de Deus, né, que traz um grande conhecimento a respeito de um profeta que não profetizava para agradar. Existe profeta que profetiza para agradar. Oi, irmão, estou vendo você ganhar um carro. Oi, irmão, estou vendo você ganhar uma casa. Oi, irmão, quando vem essas profecias, você já fica ligado. Mas não, as pessoas gostam. Mas quando vem uma profecia que fala contra o teu erro, contra o teu pecado, contra a sua fraqueza, você não gosta. Quando o profeta vem para falar, para chamar a atenção de você, que você é linguaruda ou linguarudo, que você é fofoqueiro, bisbilhoteiro, abelhudo, você não gosta, mas você é. Será que o profeta está falando errado? Os profetas de Acabe estavam falando tudo que Acabe queria ouvir, o rei de Israel. Tudo que ele queria ouvir, era 400, mais ou menos 400. E foram os 400 que Deus mandou Elias matar. Foram os profetas de Azera. Aleluia! E aí você vê aqui, Micaías, o rei ficou meio desconfiado. Não pode ir, que a guerra é de vocês. O rei tinha conhecimento. O rei era rei Josafá. Ele conhecia Deus. Ele conhecia uma profecia que era de Deus. E ele falou: não tem outro profeta não? Veja os próximos vídeos e nós continuaremos falando sobre este assunto.